Este programa é livre para todos os públicos. A Sião de hoje, a Jerusalém de hoje é a igreja de Jesus, aquela igreja da qual ele disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E disse a Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra, a tu, Pedro, tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Portanto, a igreja de Jesus, ela está ligada também a uma pessoa. Deus quis fazer assim. Jesus, obedecendo ao Pai, passou para Pedro essa palavra de ordem: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Jesus poderia fazer isso pessoalmente, mas ele não quis. Ele quis alguém representando a ele fisicamente aqui nessa terra. E o bonito é que assim que Pedro morreu, aqueles que restavam ainda se uniram e perguntaram: quem vai substituir a Pedro? E agora, quando Pedro morreu, foi da mesma forma. E nós tivemos assim uma gloriosa sucessão até agora, até chegarmos a João Paulo II. Por isso, meus irmãos, diante dessa igreja, da qual Jesus disse: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Nós não podemos nos calar. Nós vemos aí Jesus dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja é, antes de tudo, uma instituição. Ela é uma instituição sólida, e era preciso que esta instituição tivesse bases sólidas. A igreja teve que crescer sólida. Às vezes as pessoas estranham a solidez da igreja, e por isso a igreja precisa andar lentamente. Por isso na igreja é preciso que haja disciplina, é preciso que haja obediência, porque é assim em tudo. Para você fazer uma casa, ainda mais se você não faz apenas uma casa, se você faz um prédio, um grande prédio, tudo precisa ser bem consolidado e feito dentro de regras de matemática, de regras de engenharia. A igreja também é assim. A igreja, ela é uma instituição firmada sobre Pedro, sobre os apóstolos, portanto, sobre os bispos. E aí ela se consolida. Mas além disso, a igreja, ela é carismática. Aquela igreja da qual Jesus disse: a minha igreja, ela é instituição e ela também é carisma. E sem essas duas coisas, não é a igreja de Jesus. Não é. Se a igreja não tem o carisma, se o carisma não se manifesta, se os dons do Espírito Santo, se os carismas não se manifestam na igreja, a igreja como que murcha. A igreja como que murcha. Para que haja chama, é preciso que haja combustível, mas também oxigênio. Sem o oxigênio, embora haja combustível, o fogo se apaga. A igreja sem os carismas, ela acaba se apagando. É igreja, mas não realiza aquilo que o Senhor quer que ela realize. E nós vemos, o próprio Pedro já é tremendamente carismático. No dia de Pentecostes, é Pedro que está à frente, saindo do cenáculo, fazendo aquela pregação. Os corações são tocados. Eles mesmos perguntam: o que devemos fazer, irmãos? E Pedro explica tudo: arrependei-vos, recebei o batismo em nome de Jesus, e recebereis o Espírito Santo, recebereis o dom do Espírito Santo, como nós recebemos, porque a promessa é para vós, e é para todos aqueles que vierem até o confim dos séculos, até nós. O próprio Pedro é que vai, naqueles dias ainda, ao templo, lá encontra aquele homem paralítico, e o homem pede esmola, e Pedro lhe diz: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou.
Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o homem levantou-se, todos ficam espantados. Todo mundo conhecia aquele paralítico que pedia esmola sempre ali naquela porta, todas as vezes, todos os dias, ali no templo. E agora eles veem aquele homem em pé, andando, cantando, louvando a Deus. Pedro não perde a ocasião, ele era carismático, ele já começa pregando ali. Vêm os soldados, mandados pelos sacerdotes, prendem a Pedro, prendem a João. Eles são julgados, são ameaçados, são proibidos de pregar em nome de Jesus e continuarem fazendo milagres, as duas coisas. Eles são proibidos de pregar e de fazer milagres. Enquanto isso, a comunidade está orando ardentemente por Pedro e por João. Quando Pedro e João chegam lá, a comunidade toda orando, eles contam a eles o que havia acontecido. Em vez da comunidade ficar temerosa, agora fomos proibidos, agora não podemos mais pregar, agora não podemos mais usar os dons, não podemos mais curar, não podemos mais deixar que Jesus opere milagres através de nós. Em vez da comunidade fazer isso, fez ao contrário, pediu que o Senhor derramasse mais ainda o Espírito Santo. A comunidade inteira, veja, a igreja, ela é carismática, ela pediu ainda mais que o Evangelho fosse pregado com ousadia, com intrepidez, e que se operassem curas, milagres, prodígios, sinais, pelas mãos deles, pela oração deles. E diz os Atos dos Apóstolos, que já naquele momento o Espírito Santo caiu sobre todos eles que estavam ali naquela comunidade, que estavam ali fechados naquela casa orando, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. O próprio chão tremeu quando o Espírito Santo caiu daquela maneira. A igreja é carismática, e nós, irmãos, não podemos nos calar, nós, como essa igreja primitiva, nós precisamos pedir ao Senhor que o Evangelho seja pregado com ousadia, com intrepidez, ainda mais quando o Pedro nos nossos tempos mandou que nós evangelizássemos com um renovado ardor missionário, numa nova evangelização em toda a face da terra. Ainda mais quando o nosso Pedro pediu agora em Pentecostes: vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Eu posso dizer que ele agora oficialmente pediu esse derramamento do Espírito Santo, como eles pediram naquele dia, para que o Evangelho fosse pregado, e assim prodígios, sinais, curas, milagres se realizassem no nome de Jesus. Nós não podemos ficar temerosos, nós não podemos cruzar os braços, nós não podemos encolher de medo, nós não podemos nos calar, nós só podemos acolher e realizar aquilo que Jesus quis que se realizasse, porque estamos na igreja, naquela igreja da qual ele disse: a minha igreja, da qual Pedro é a pedra fundamental. Veja, eu preciso passar para vocês uma inquietação que eu tenho, e ao mesmo tempo um pedido ardente ao Senhor. E eu explico isso lhes mostrando o que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículo 29, onde fala a respeito de João Batista. E falando a respeito de João Batista, Lucas capítulo 7, versículo 29, diz o Evangelho: todo o povo, ao ouvir João, mesmo os coletores de impostos, reconheceram a justiça de Deus, fazendo-se batizar com o batismo de João. Naquele momento era preciso batizar com um batismo na água. Naquele tempo era preciso batizar com um batismo que levava à conversão, que levava à penitência. E quando João veio, e quando João pregou, até mesmo os coletores de impostos, que eram os homens mais desprezíveis do povo de Deus, até eles se tocaram, até eles foram ao Rio Jordão, até eles se fizeram batizar por João, até eles se converteram e fizeram penitência, reconheceram a justiça de Deus, fazendo-se batizar com o batismo de João. Mas, preste bem atenção, versículo 30, os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o desígnio que Deus tinha a seu respeito, não se fazendo batizar por ele. Veja bem,
eu vou repetir, mas os fariseus e os doutores da lei, que eram muito mais importantes. No meio deles estavam os sacerdotes, estavam os escribas, estavam os sumos sacerdotes. Rejeitaram o desígnio de Deus. Gente, não é qualquer coisa. Eles rejeitaram o desígnio de Deus, o desígnio que Deus tinha a seu respeito, não se fazendo batizar por ele. Rejeitando o batismo de João, eles rejeitaram o desígnio de Deus para eles. Esse é o meu receio, essa é a minha inquietação. Naquele tempo era preciso ser batizado com o batismo de João, e naquela hora os homens daquele tempo precisavam dobrar-se dóceis, obedientes e receberem o batismo de João. O próprio Jesus, veja, se fez obediente. Jesus não precisaria, veja bem, Jesus não precisaria, mas naquele momento era preciso que todos obedecessem a Deus, obedecendo aquela pregação de João e se fazerem batizar por ele no Jordão. Por isso que Jesus vai ao Jordão, por isso que Jesus se põe lá ao lado de João. João estranha e diz: é ao contrário, tu é que deves batizar-me, não eu a ti. Mas o que Jesus responde a isso: é preciso que se cumpra toda a justiça. O que quer dizer isso? Deus mandou que todos fossem batizados nesse batismo de água, nesse batismo de João, nesse batismo de penitência, todos. Então é preciso que se cumpra toda a justiça. Eu também, disse Jesus, eu me fiz homem, eu sou homem agora, eu preciso passar também por esse batismo. Você entendeu? O próprio Jesus se dobra, e o próprio Jesus recebe ali no Rio Jordão, das mãos de João, o batismo na penitência, o batismo na água. O meu receio, gente, é que muita gente se põe agora como os escribas e os fariseus, porque agora não é mais o ser batizado com o batismo de João, não, porque o próprio João disse: eu vos batizo com água, mas aquele que virá depois de mim, ele vos batizará no Espírito Santo. O próprio Jesus disse: João batizava com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Nós, e de modo especial agora, nestes tempos que nós estamos, nós, igreja, precisamos ser batizados no Espírito Santo. Eu digo para você, é uma necessidade, e se o próprio Jesus se dobrou e obediente, ele foi ao Jordão e recebeu o batismo de João, que ele não precisava, por que nós, homens, não nos dobramos e não aceitamos a ordem de Deus? A minha inquietação é essa, que pessoas da igreja, que pessoas até que têm caminhada de igreja, pessoas que têm proeminência na igreja, pessoas que têm estudos, títulos, cargos, funções na igreja, infelizmente não estão vendo, e vendo não obedecem, vendo não se dobram, vendo não acatam. Hierarquia e leigos, sacerdotes e fiéis. Essa é a inquietação, porque assim como a palavra disse que eles acabaram rejeitando o desígnio que Deus tinha a seu respeito, não se fazendo batizar com o batismo de João. Se alguém de nós não se deixa batizar no Espírito Santo, se alguém de nós com toda a humildade não se dobra, não dobra a própria cabeça diante de Deus, e diante da palavra, e diante dos fatos, porque são acontecimentos, não se dobra para receber esse batismo no Espírito Santo, acaba rejeitando os desígnios de Deus para nós nesses tempos, para todos os homens e mulheres da igreja, para todos os fiéis e para toda a hierarquia da igreja nesses tempos. É preciso, e nós não ficamos na crítica, nós não ficamos na condenação, não,
nós ficamos inquietos e pedimos ao Senhor. Por isso, gente, nós não podemos nos calar, não podemos nos calar. Nós temos que anunciar aos nossos irmãos, nós temos que anunciar aos nossos irmãos leigos, nós temos que anunciar aos nossos irmãos religiosos e religiosas, nós temos que anunciar aos nossos irmãos sacerdotes, também aos nossos irmãos bispos. Eles são os nossos pastores, mas nós precisamos anunciar a eles, porque nós somos a mesma igreja, nós somos o mesmo corpo. Eles precisam saber, eles precisam obedecer como nós precisamos obedecer, porque o próprio Jesus obedeceu. Nós não podemos nos calar, por amor à igreja, por amor a essa igreja santa, por amor a essa igreja da qual Jesus disse: a minha igreja. Por amor aos nossos bispos, nós não podemos nos calar. Por amor aos nossos sacerdotes, nós não podemos nos calar. Por amor aos nossos irmãos religiosos e religiosas, nós não podemos nos calar. Por amor aos nossos irmãos fiéis, leigos, nós não podemos nos calar. E é isso, Senhor, eu não quero me calar. Por amor à igreja, por amor a Sião, eu não me calarei, eu não terei sossego enquanto todos não se rendam e não se dobrem diante da ordem do Senhor. Quanto a vós, é no Espírito Santo que sereis batizados. João batizava com água, e naquele tempo foi preciso que todos obedecessem, e Jesus podia dizer: até eu obedeci. Quanto a vós, vós sereis batizados no Espírito Santo. Obedecei, obedecei, obedecei. Nós não nos calaremos enquanto todos não tiverem obedecido. Por amor a Sião, eu não me calarei, eu não me calarei, eu não me calarei. Por amor a Jerusalém, sossego não terei, sossego não terei, sossego não terei. E a maneira nossa de obedecer é essa: é nós recebermos este derramamento do Espírito Santo, é nós recebermos essa efusão, é recebermos a unção do Espírito Santo. É o que vamos fazer agora. Os nossos sacerdotes, o nosso diácono vão estar aí diante de vocês, enquanto nós ficaremos cantando e orando, para que todos tenhamos ocasião de passar por um deles e receber a unção. Vamos ser ungidos agora com o óleo sagrado, que é justamente o sinal dessa unção que o Senhor está fazendo em nós. Acredite nisso, Jesus quer ungir-nos com o Espírito Santo. Nós vamos também exteriormente receber esta unção, para sermos cheios do Espírito Santo, para sermos batizados no Espírito Santo, e ao mesmo tempo nós nos abrimos para receber todos os dons do Espírito Santo. Não cabe a nós dizermos qual dom nós queremos, qual dom nós não queremos. Não é assim. Pelo contrário, nós nos sopramos: dá-me, Senhor, todos os dons que quiseres, desde o menor até o maior, desde línguas até o amor, passando pela fé, palavra de ciência, de profecia, palavra de sabedoria, discernimento, todos os dons, Senhor. Peçamos, irmãos, peçamos. Mas o mais importante, vamos pedir. Você em casa também, vai pedindo. Você não pode receber assim a unção agora na sua testa, mas assim como existe a comunhão espiritual, nós estamos pedindo por você. Peça agora a unção espiritual. Peça que o próprio Jesus visite você, isso vai ser muito lindo, e unja você. Também você na sua casa, feche os olhos, queira, peça que Jesus derrame sobre você o Espírito Santo. Nós aqui recebemos também o sinal da unção. Você aí não recebe apenas o sinal, mas recebe a unção. Jesus derrama sobre você o Espírito Santo. Vem Espírito. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho
sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, Abra os seus braços e peça. eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Diga comigo, eu quero obedecer, Senhor. Eu quero obedecer, Obedecer a tua ordem. obedecer a tua ordem. João batizava com água, mas vós é no Espírito Santo que sereis batizados. Eu quero obedecer, Senhor. Eu não quero frustrar os desígnios teus a meu respeito. Não, Senhor. Eu quero obedecer. Eu quero receber este derramamento do Espírito Santo. Eu quero receber esse derramamento do Espírito. Eu quero receber esta efusão. Eu quero receber esta efusão. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Derrama sobre mim o Espírito Santo. Derrama sobre mim, Espírito. Eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito Eu Santo, quero ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. batizada no Espírito Santo, Batizada no Espírito de acordo Santo. com a tua vontade. Naquele tempo, Naquele era preciso ser batizado era preciso ser com o batizado batismo de João. com o batismo. Agora, Senhor, Agora é preciso ser batizado no Espírito é preciso Santo. ser batizado no E eu Espírito quero Santo. obedecer a tua ordem. Eu quero obedecer a tua E ordem. peço, Senhor, Peço, que Senhor, toda a tua igreja obedeça toda a tua igreja em todos obedeça. os tempos, em em todos os lugares. em todos os Que a lugares. tua igreja te obedeça, Que a Senhor, tua igreja te obedeça, Senhor. e seja batizada no Espírito Santo. Seja batizado no Espírito Batiza-nos, Santo. Espírito Batiza Santo. no Espírito Santo. É o Espírito Santo que realiza a sua obra em você agora. Vai cantando, vai soltando a sua voz. É um cântico novo. E nós precisamos também desse cântico novo. Precisamos. É Ele que desprende o oxigênio do Espírito nas nossas vidas, nas nossas famílias. Sim, é esse canto novo que desprende o oxigênio do Espírito Santo na igreja. A igreja, além de ter combustível, ela precisa de oxigênio. E o oxigênio vem do Espírito Santo através de nós que usamos os carismas do Espírito, assim como são as próprias árvores que acabam desprendendo oxigênio em toda a natureza. E as árvores são necessárias, elas são tão frágeis, mas são tão necessárias. Igualmente, a igreja precisa de nós, usando os dons, especialmente esse dom menor, é o dom que mais desprende o oxigênio do Espírito sobre a igreja inteira. Sim, não tenha receio. É o Espírito Santo orando em você, é o Espírito Santo cantando em você, é o Espírito Santo fazendo oração que nós não somos capazes de fazer por toda a igreja, e depois por cada porção da igreja, depois por cada família da igreja, depois por cada realidade da igreja, por cada necessidade da igreja. É o próprio Espírito que ora, e ao mesmo tempo não é uma simples oração, não, vai se desprendendo oxigênio puro, oxigênio do Espírito para toda a igreja, e a igreja é oxigenada e todos são beneficiados. A nossa hierarquia é beneficiada, os nossos bispos são beneficiados, o Santo Padre, o Papa é beneficiado, os nossos sacerdotes recebem todo o benefício que vem desse oxigênio puro, os religiosos, as religiosas, os leigos, todos os fiéis, as famílias, os jovens, os adultos, as crianças, os nossos velhinhos, todos sem exceção são beneficiados. Todos os movimentos de igreja, todas as frentes de igreja, todas as pastorais das nossas dioceses e paróquias, tudo vai sendo impregnado do Espírito Santo, tudo vai se beneficiando do oxigênio puro do Espírito, e tudo se refaz e acontece o que nós dizemos tantas vezes: derramai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Sim, Senhor, se renova a face da terra, se renova a tua igreja, se renovam, Senhor,
todas as coisas, e essa é a nossa alegria. Agora suba muito, muito, muito mesmo a sua voz. Sim, que todos nós estejamos cantando, e muito alto, para que esse clamor chegue aos céus, para que esse clamor chegue à igreja toda, para que esse clamor chegue lá à sua cidade, para que esse clamor chegue a todos os recantos da terra, para que esse clamor chegue aos 4 cantos do nosso Brasil, para que esse canto atinja a todos, de modo especial os mais necessitados, os mais pobres, os mais precisados do Evangelho, os mais necessitados de vida nova, os mais necessitados de Jesus. Sim, que esse Espírito Santo, desprendido agora por esse canto novo, seja levado por todos os recantos da terra. Sim, Senhor, é o nosso pedido, é o pedido da tua igreja, é o Espírito que clama em nós. Sim, Senhor, renova a tua igreja, renova a face da terra, renova os teus filhos, e nós, teus filhos, estamos pedindo ainda mais. Vem, Espírito Santo, derrama-te, Espírito Santo, enche-nos, Espírito Santo, vem sobre a igreja, Espírito Santo, vem sobre toda a igreja, Espírito Santo, vem sobre o Santo Padre, o Papa, vem, Espírito Santo, vem sobre os cardeais da igreja, vem, Espírito Santo, vem sobre todos os nossos bispos, que são os continuadores dos apóstolos, vem, Espírito Santo, vem sobre todos os nossos sacerdotes, Senhor, continuadores da ordem episcopal, Senhor, auxiliares diretos dos nossos bispos, vem, Espírito Santo, aqueles que celebram o santo sacrifício, aqueles que perdoam no teu nome os nossos pecados, aqueles que administram os sacramentos, vem, Espírito Santo, sobre os nossos diáconos, vem, Espírito Santo, sobre os religiosos, sobre as religiosas, vem, Espírito Santo, sobre as nossas famílias, sobre os pais de família, sobre as mães de família, vem, Espírito Santo, sobre todos os teus filhos, vem, Espírito Santo, sobre os nossos jovens, vem, Espírito Santo, sobre as nossas crianças, vem, Espírito Santo. É o clamor da tua igreja, Senhor, sim, é o clamor da tua igreja, e o próprio Espírito Santo pede em nós, o próprio Espírito pede que tu, Jesus, abras as comportas do céu, e que o Espírito Santo se derrame em toda a face da terra, e que nada fique, Senhor, seco, que nada mais permaneça, Senhor, sem o derramamento do Espírito Santo, sem a unção do Espírito Santo. Sim, Espírito Santo, vem. Sim, Espírito Santo, vem. Sim, Espírito Santo, vem. E deixe-se agora possuir totalmente pelo Espírito Santo. Ele é o amor do Pai. Ele é a própria salvação de Jesus. Ele é a própria redenção que nos veio pelo sangue de Jesus. Ele é a própria santificação. Ele é carisma por carisma, dom por dom. Cada carisma é o próprio Espírito Santo. Deixe-se inundar. São diversas as manifestações, mas é o mesmo Espírito Santo. É Ele que se derrama, é Ele que se manifesta. Acolha. Deixe-se possuir pelo Espírito Santo. Deixe-se penetrar pelo Espírito Santo. Ele derrama sobre você também os frutos do Espírito. O primeiro fruto, que é amor. E desse fruto que é amor vem os outros. Ele derrama sobre você alegria. Ele derrama sobre você paz. E esses 3 frutos básicos dão origem aos demais: amor, paz, alegria. E daí vem paciência, e daí vem mansidão, e daí vem bondade, e daí vem delicadeza, e aí vem autodomínio, aí vem tudo. A simplicidade, a humildade,
Daí vem também a firmeza, a ousadia, a intrepidez, a fortaleza, vem tudo. A pobreza de espírito, a humildade de coração. Obrigado, Senhor, porque nos inunda com todos os frutos do Espírito Santo. Nós queremos, Senhor, frutificar em todos eles, sem nenhuma exceção. Nós precisamos, Senhor, dos frutos do Teu Espírito Santo. Queremos e por isso pedimos. Nos abrimos, Senhor, e nós pedimos igualmente, Senhor, que os dons do Espírito Santo, não mais os dons carismáticos, mas os dons infusos, também nos inundem, porque é a Tua palavra que diz que sobre nós repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de discernimento. Senhor, que sejamos cheios do dom da sabedoria e do dom infuso do discernimento. Sobre nós, diz a palavra, repousará o espírito de conselho e de valentia. Sim, Senhor, que nós tenhamos os dois. Por um lado, o espírito de conselho. E por outro lado, Senhor, o espírito de valentia, que é a ousadia, que é a intrepidez, que é a audácia dos santos, que é a fortaleza dos mártires. Sim, Senhor, que nós sejamos agora repletos desse dom infuso do Espírito Santo, que é a valentia, tanto quanto o dom do conselho, tanto quanto o dom de discernimento, tanto quanto o dom de sabedoria. Diz a palavra, sobre eles, sobre nós, repousará o espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Nós precisamos, Senhor, dessa ciência que vem do alto, esse conhecimento que não é humano, mas é divino. E nós precisamos, Senhor, do temor de Deus, o temor a Deus, este profundo respeito a Ti, Senhor, que te respeita, que te obedece, que te segue, que se dobra diante de Ti. Dá-nos, Senhor, o dom do temor a Deus. Nós precisamos, Senhor, nós precisamos receber este respeito, que é um verdadeiro dom, que é um verdadeiro carisma, dom do respeito a Deus, dom do temor a Deus, que nos leva à adoração, a sermos profundamente adoradores e daí profundamente respeitadores de tudo aquilo que é de Deus, de tudo aquilo que se refere a Deus. Dá-nos, Senhor. E muito obrigado porque estamos recebendo os dons carismáticos, os frutos do Espírito e os dons infusos. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos tudo porque precisamos de tudo. Assim seja, Senhor. Amém. Amém. Valeu ou não valeu? Graças a Deus. Pode aplaudir então. Louvado seja Deus. Pode aplaudir até mais, porque foi uma grande graça, porque foi realmente o poder de Deus se exercendo no meio de nós. Deus foi bondoso para conosco. Amém. Amém. Obrigado porque nos ungiu, Senhor. Amanhã é dia 29. E depois é o dia 30. Você sabe, você acompanha muito bem, todo final de mês, a Canção Nova entra em trabalho de parto. E já estamos sentindo as dores. Então precisamos do seu socorro. Mamãe, várias vezes, foi socorrida por parteiras e por vizinhas ali de casa.
Porque eu nasci na roça, por exemplo. Já os meus irmãos nasceram na cidade, mas irmãs minhas nasceram ali em casa, nas mãos de parteira. E é bonito quando as pessoas vêm em socorro para atender, quase sem meios, é a bacia mesmo de casa, é água quente, e as pessoas têm sabedoria para como fazer o parto. Estou dizendo, venham socorrer a Canção Nova, ela está em trabalho de parto. E a cada mês, que beleza, né? Cada mês é um novo filho, bendito seja Deus, mas com todas as dores de parto. Isso para quê? Veja, para dar à luz uma multidão de filhos de Deus. Hoje, gente, uma porção de pessoas, quando me cumprimentou, veio agradecer tudo aquilo que a Canção Nova rádio e aquilo que a Canção Nova televisão e tudo mais que a Canção Nova fez na vida deles, está fazendo na vida da família deles, está fazendo na cidade deles, está fazendo na paróquia deles. Realmente nós não podemos negar. Claro, nós não somos tudo. Nós somos um grãozinho de areia, mas graças a Deus estamos fazendo a nossa missão e nós precisamos de você para fazer a nossa missão. Precisamos. Uma vez que você é beneficiado por nós somos o canal de Deus para você. Justamente é aqui que você precisa colaborar. Eu sei, você tem que dar o dízimo lá na sua paróquia. Então, de acordo com o costume da sua paróquia, você deve deixar lá a sua parte. Mas quanto ao restante, você é livre. Quanto ao restante, você é livre. Você tem todo o direito de investir onde você recebe alimento. E onde mais você recebe alimento, é aí que você mais precisa investir. Porque daí você vai ter mais alimento e muitos outros vão ter alimento necessário. Graças a Deus, a Canção Nova tornou-se este ponto central de levar alimento e alimento sólido e alimento forte para muita gente. Eu repito para você, eu pedi que a Canção Nova, que esse solo fosse o solo onde mais o Senhor, de acordo com a vontade dele, é Ele quem decide, mas eu cedia esse solo, eu dava ao Senhor esse solo, para que Ele pudesse derramar aqui o Espírito Santo sem medida, se Ele quiser, o lugar onde mais Ele derrame o Espírito Santo na face da terra. É a minha parte, é a minha obrigação. Eu dou tudo, eu entrego tudo. Se Ele quer derramar o Espírito Santo aqui, mais do que em qualquer outro lugar na face da terra, que assim seja. Veja, eu me explico, não é autossuficiência, não é querer tudo para nós, não, é o contrário, é se oferecer, assim como Maria se entregou todinha, e o Verbo se fez carne nela, nós estamos entregando tudinho, tudo. Estamos entregando a Canção Nova inteira, o próprio solo dela, para que o Senhor derrame, de acordo com a vontade dEle, o seu Espírito. Se for para derramar aqui o Espírito Santo mais que em qualquer outro lugar na face da terra, nós estamos dispostos a pagar o preço em tudo, até mesmo o preço em dor, em lágrimas, em sofrimento, em sangue. Estamos dispostos. Mas que o Senhor faça, obrigado, mas que o Senhor faça em benefício dos nossos irmãos. E por isso, justamente, o Senhor nos fez igreja, porque igreja é isso, a igreja não é uma pessoa sozinha. Não sei se nós já entendemos o absurdo que fazem os católicos de não quererem mexer em dinheiro em questão de igreja. É um absurdo. Porque diz, não, na igreja nós não podemos ficar falando de dinheiro. É o contrário, porque tudo nesta vida, tudo nessa terra, precisa justamente de meios, precisa de dinheiro para as coisas poderem se fazer. É preciso. Então, justamente, o católico que é consciente, o católico que é igreja, ele também dispõe do seu dinheiro para isso. E é por isso que eu tenho a ousadia de estender a mão e dizer, invista na Canção Nova. Nós precisamos de você agora, nesse final de mês, mais uma vez, com doações especiais. Nós precisamos daqueles que só têm moedas e só nos podem dar moedas. Nós precisamos das crianças que pegam seus cofrinhos e mandam para a Canção Nova. Nós precisamos das pessoas bem pobres que pegam lá as suas moedinhas e mandam para a Canção Nova.
Mas nós precisamos também das pessoas que podem em quantidade média e nós precisamos das pessoas que podem em grande quantidade. Pessoas que têm posses, pessoas que têm reservas, pessoas que mexem com dinheiro, que são empresários, que trabalham no comércio, que trabalham na indústria. Nós precisamos de você. E nós pedimos, não é para nós. Nós estamos investindo na evangelização. Nós estamos investindo naquilo que realmente resolve. O remédio para os nossos tempos e para os problemas que nós estamos enfrentando é o Espírito Santo, é o derramamento do Espírito Santo, são os dons do Espírito Santo e nós estamos aí a serviço de Deus nisso. Então, invista. Nós não estamos apenas fazendo televisão. Eu até digo, uma televisão não teria razão de ser ajudada. Para que ajudar uma televisão? Não. O que nós fazemos é evangelização, e veja, evangelização sólida, concreta, maciça, no poder do Espírito, através de um meio que se chama televisão. Não sei se eu consegui me explicar. Até você ver, nós não ficamos fazendo televisão simplesmente. Nós não fazemos o que as outras televisões fazem. Elas fazem o que elas devem fazer. Nós fazemos o que nós devemos fazer. Nós evangelizamos de forma sólida, concreta, com eficácia, porque no poder do Espírito, usando os dons do Espírito Santo, usando o poder de Deus, evangelizando mesmo para transformar pessoas, para resgatar filhos nossos, para resgatar filhos de Deus. E fazemos isso através de um meio potente que é televisão e rádio. Por isso que eu estendo a mão e digo, invista nesta obra de evangelização, nesta obra de resgate das nossas famílias e dos nossos filhos. Já agora, nessa coleta, e depois amanhã, você que nos vê pela televisão, você que nos ouve pelo rádio, e depois, no dia 30, eu digo, por amor a Sião, por amor a Jerusalém, a nossa igreja no Brasil, não se omita. Pelo contrário, torne-se um sócio comprometido e todos os meses mande a sua doação no começo do mês, na metade do mês, pelo final do mês. Mande, se você mandar a sua colaboração assim durante o mês, na hora que você pode, e se nós tivermos todos os sócios que Deus está suscitando, nós nem precisaremos fazer grandes campanhas, nem precisaremos ter grandes dores de parto no final de cada mês. Por enquanto, estamos precisando ainda sofrer essas dores de parto. Estamos dispostos a sofrer dores de parto e nós temos visto a cada mês a vitória de Deus. Mas estamos pedindo que você seja um sócio comprometido e que você mande as suas doações. Por quê? Porque é você, é a sua família, são os seus filhos que precisam ser resgatados. Deus lhe pague, nós venceremos, o Senhor vencerá, nós evangelizaremos, os nossos vão ser resgatados. Deus abençoe você.